Amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 133. Salmo 133. Este salmo tem estado no meu coração. Você poderá dizer, mas pastor, logo esse, não poderia ser outro? Poderia. Não é? Mas Deus pôs esse salmo no meu coração. Porque aqui tem duas coisas preciosíssimas para a nossa vida espiritual. Este salmo tem apenas 3 versículos, faz parte do grupo dos salmos, chamados Salmos dos Cânticos ou de Louvores. Esses salmos eram cantados pelo povo de Deus quando subiam para as festas em Jerusalém. E eles ali salmodiavam diante do Senhor com alegria, com júbilo. E o cântico de Israel tornou-se também o nosso cântico. E o que para eles é um cântico, para nós é uma leitura, é uma meditação, é um ensino precioso da parte de Deus. O Salmo 133, ele pode ser lido todos juntos, não é? De forma cadenciada, ninguém precisa atropelar o outro. Vamos ler. E quão suave é, vivam, é como óleo precioso que desce sobre a barba e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. 3 coisas importantes aqui. Fala da união, que é o fundamento deste salmo, a essência dele, a união, e compara essa união com o óleo precioso sobre a cabeça, e compara essa união como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. Essa palavra, irmão, tem estado no meu coração, e eu confesso a vocês que eu andei meditando, lendo, orando, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje, em que muitos pensamentos, muitas ideologias, muitos princípios têm vindo sobre a igreja e sobre nós de um modo geral. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que estando no mundo, Jesus disse que ela não pertence a esse mundo, mas estamos nele. E sofremos, de certa forma, as ações do mundo que nos cerca, do mundo em que vivemos, que trabalhamos, que estudamos, que nos movemos, não é? Enfim, estamos aqui, não somos daqui, mas fazemos parte dessa sociedade, desse mundo, que está cada dia mais dividido. Divididos em ideias, dividido em opiniões, dividido em princípios, dividido em valores. O mundo está dividido de certa forma. E está tentando se unir, não é? Está tentando se unir. É interessante que eu vejo essas duas partes aí do mundo. O mundo está dividido, mas está tentando se unir. E na verdade, não é uma união, digamos assim, uma união conjunta, alguma coisa que envolva todos, não. É uma união de grupos. São grupos que se unem para defender os seus interesses, são grupos religiosos, são grupos políticos, são grupos sociais, e eles estão tentando unirem-se. Mas, na verdade, não conseguem. Porque a união o princípio que une um grupo não é o princípio que une outro grupo. Dessa forma, eu vejo que o mundo está numa efervescência de ideias, de princípios, de projetos, de alvos, de objetivos, e ainda não vi aonde queremos chegar, não é? Porque o mundo quer alguma coisa, mas o que o mundo quer? O que o mundo deseja? Por essa razão, essa palavra tem estado no meu coração. As pessoas aí fora estão procurando se unir para alcançar um princípio, para alcançar um objetivo, para alcançar um propósito. A união que Deus estabelece na sua palavra, irmãos, ela vai além dos princípios e valores humanos.
A união que Deus estabelece na sua palavra é algo preciosíssimo. Este salmo aqui, ele retrata um momento na vida do povo em que, subindo para adorar a Deus em Jerusalém, eles cantavam de forma uníssona, e certamente era ouvido de longe esse cântico, quando eles diziam: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Talvez olhando esse salmo aqui, essa expressão, vivam em união, estejam em união, não é? Permaneçam em união, a nossa ideia aqui é que essa união daqui de hoje, não é? Essa união do casal, essa união da família, é a união das igrejas, é a união do povo de Deus, tudo bem. Mas esse princípio de união aqui é interessante, irmãos, porque quando eles caminhavam, que saíam cada um das suas aldeias, das suas cidades, eles iam de certo modo se ajustando, se agrupando e formando um grosso humano, uma multidão humana que subia para Jerusalém. E era preciso eles estarem unidos por causa dos salteadores, por causa das feras, por causa de muitas situações que ocorriam naquele tempo. Não era como hoje. As pessoas saíam de uma aldeia para Jerusalém, eles caminhavam a pé. Era um trajeto longo, cansativo, distante. E muitas vezes, está aqui na frente a família do neném. Às vezes aqui, muitas vezes, eles não tinham onde parar, onde repousar. Mas sempre havia necessidade de estarem juntos, porque juntos, unidos, eles formavam o quê? Um bloco coeso contra qualquer situação de adversidade. Então eles viviam em união, porque eles precisavam dela para se resguardarem, para se guardarem. Eles precisavam dessa união para poderem vencer os obstáculos, vencer as adversidades daquela caminhada. E isso não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente hoje. Nós estamos vivendo dias que o apóstolo Paulo fala na palavra de Deus, dias difíceis, tempos trabalhosos. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, começar a praticar a união bíblica, que é comparada à unção e ao orvalho sobre os montes de Sião. Precisamos compreender o valor dessa união, porque não é apenas união de duas pessoas, não é apenas uma união de ideias, não é uma união de princípio, mas é uma união, irmãos, que forma o que Paulo diz lá em Efésios 4, uma unidade de fé, uma unidade de propósito para servir, adorar e bendizer a Deus. Na desunião, quem ia a Jerusalém nesse tempo aqui, na desunião, só perdia. Porque afastado do grupo, desunido do grupo, as pessoas seriam alvo fáceis dos salteadores e do ataque de feras. Uma certa vez, o pastor César esteve aqui conosco numa quarta-feira há bastante tempo, né? E ele estava falando disso, que ele observando aquele canal de descobrimento do mundo animal, não é? E ele disse que estava olhando ali, que aqueles felinos, eles atacavam no rebanho os animais mais velhos, os animais doentes e os que se afastavam do rebanho. Não é? Os que estavam juntos, unidos, eles não sofriam ataque, porque eles estão unidos. Então, hoje em dia, o princípio de união é o mesmo. E a proposta do inimigo para atacar a igreja é a mesma. Se você está desunido, afastado por alguma razão, você vai ser alvo fácil do adversário. Então a proposta de Deus para nós, a palavra de Deus para nós, o princípio de Deus para nós é esse: que os irmãos vivam em união. O que custa viver em união? O apóstolo Paulo lá em Romanos, ele disse assim: o que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Por que Paulo colocou aquela palavra, o que depender? Porque a união tem um custo. Não é de graça a união, não é fácil a união. Ela tem um custo. Qual é o custo da união?
é você aceitar o outro como ele é. O apóstolo Paulo fala disso lá em Filipenses, no capítulo 2, dizendo que quando a gente vai tratar com a pessoa, a gente deve considerar o outro sempre superior a nós. Sempre superior. Então, se você está diante de um superior, como é que você trata um superior? Hein? Com respeito, com dignidade, com importância, com valor, com consideração. E aí, não é? Aquela pessoa sendo tratada daquele modo, ele vai corresponder do mesmo modo. Esse foi o princípio que Jesus ensinou, é o texto de ouro da Bíblia, lá em Mateus 7,12. O que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então esse princípio de união, irmãos, é precioso, mas ele precisa ser exercido, exercitado, cumprido, vivido, para que a igreja ela possa vencer os últimos dias na terra. Nós estamos passando por tempos trabalhosos, onde tem ideias e ideais. E nós precisamos buscar os nossos ideais. O princípio de Deus para a igreja é o princípio da união, da unidade, da unanimidade. O povo de Deus tem que estar unido e coeso para poder vencer os dias que virão pela frente. Dias de adversidade, de luta. Então, irmãos, olhando para a questão da união, eu anotei aqui algumas coisas e quero repassá-las rapidamente, não vou demorar. Em João 17, quando Jesus faz a oração ali, pelo seu povo, ele faz alusão à unidade. Ele ora para que todos sejam um. 17, 20, 21, Jesus ora sobre isso. Ele diz: Pai, a minha oração, meu pedido, a minha intercessão é que todos sejam um, como nós somos um. Jesus, irmãos, ele conseguiu ir até o fim em unidade com o Pai. Ele mesmo disse isso. As coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Não é o que eu quero fazer. Eu faço o que o Pai me manda. Eu vivo debaixo da orientação do Pai. Eu procuro exercer a sua vontade na minha vida. Então, muitas vezes, eu e você perdemos o sentido de união porque queremos fazer as coisas ao nosso modo. Mas quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos um. A igreja seja um. Esse é o princípio de Deus para nós. A igreja primitiva nos dá um exemplo clássico de união. Lá em Atos capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz que era um o coração e a alma dos que criam. Era um o coração e a alma dos que criam. A igreja vivia em perfeita união. Numa união tão expressiva, tão gloriosa, que naqueles dias de adversidade, porque no capítulo 4, não é, os discípulos, Pedro e João, já foram levados ao Sinédrio. No capítulo 5, os apóstolos foram levados ao Sinédrio e no final cada um ganhou uma surra e saíram felizes por sofrer pelo nome de Jesus. Em Atos 6, não é, aumenta o número dos discípulos, mas também aumenta a perseguição à igreja. E aí é preso o nosso irmão Estevão. Em Atos 7 ele é apedrejado. Em Atos 8 a perseguição aumenta. Em Atos 9, Saulo sai com cartas ali para prender crente, arrastar crente, por aí vai. E o que manteve essa igreja, podemos dizer assim, viva, o que manteve essa igreja, mesmo perseguida, de pé? Porque a igreja do Senhor naquele dia não se esfacelou, não se dividiu, não subsistiu, por causa da união. Eles se mantiveram juntos. Sabe, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, um dos 7 que foi convocado para servir a igreja. Primeiro, apedrejaram a Estevão. Aquilo ali era para trazer um esmorecimento à igreja, um desânimo à igreja. Puxa, já começaram a matar. Mataram esse, vão matar o segundo, terceiro, e cada um corre para um lado. Não, irmão. A igreja, no momento da adversidade, ela não se espalha, ela se junta. Ela se une. No momento da adversidade, venha para cá. Aqui é lugar de refúgio. Aqui você vai encontrar
o seu irmão e a sua irmã, que vai orar com você, que vai se unir a você nesse propósito de Deus para abençoar a sua vida. É aqui que a gente ganha força. É na casa de Deus e na presença de Deus. Às vezes durante a semana, amanhã é oração, quarta-feira o nosso culto aqui. Certamente muitos dos que estão aqui hoje não podem vir amanhã nem quarta, por razões de trabalho, de escola e outra série de situações. Mas hoje estamos juntos aqui. E qual é o propósito aqui hoje? É nos alimentarmos. O propósito aqui hoje é nos reabastecermos. O propósito aqui hoje é nos enriquecermos da palavra, receber a palavra de Deus, para passar essa semana debaixo dessa palavra, com gosto dessa palavra nos nossos lábios, meditando nela de dia e de noite, e aí vivendo essa união gloriosa que Deus deseja. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a igreja primitiva é um exemplo para nós nesse momento de adversidade. E os princípios espirituais de Deus, irmãos, é sempre de união. Quando o apóstolo Paulo fala ali em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3, ele fala em união, não é? Ele não divide. Por quê? Não existe divisão no propósito de Deus. O propósito de Deus é algo precioso. Paulo diz assim, Efésios 4 e 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui, em momento algum, você pode perceber, há um corpo que está meio assim, há um espírito meio assado, há um Senhor que uma hora é... Não existe isso. O que Paulo escreve pelo Espírito aqui são afirmações de que não existe divisão no propósito espiritual de Deus. Quando ele fala da igreja, ele diz, há um só corpo. A igreja é um corpo, irmãos. Imagine se nós começarmos a dividir o nosso corpo, não é? Vamos fazer isso? Temos médicos aqui, pode pegar o bisturi, o doutor João está ali, já está acostumado a cortar, não está, doutor? Não é assim? Fácil, não é fácil? É isso aí, bota só uma máscara para respirar fundo e passa a faca. Traga o bisturi no próximo culto, nós vamos cortar o corpo aqui para ver como é que fica. Não é? Irmão, não estou gostando muito desse braço não, tira. Não estou gostando muito dessa perna, tira. Não gostei do meu pé, corta. Essa orelha está muito grande. E no final você vai mostrar um espelho para ver como é que você vai ficar. Se começar a tirar pedaço do corpo, irmão, porque não gosta, porque é grande, porque é feio, porque é isso, que é aquilo. Você já viu pessoas que têm defeito físico? Nós temos o pastor Paulo aqui que tem um defeito físico de nascença. Nós nos conhecemos desde garoto. Não é? Paulo está ali. Caminha com a dificuldade dele, com o defeito dele. Agora, pastor Paulo, esse defeito aí já está com 60 anos, podia cortar essa perna, né, irmão? Mas tem um defeito, irmão, para que essa perna? Vamos cortar. Olha aí, viu, irmão? Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque quando Paulo fala de corpo, às vezes você olha para alguém e fala, mas esse irmão no corpo, mas essa irmã no corpo, mas esse irmão tem um nariz grande, tem uma orelha grande, tem um olho grande, esse irmão é assim, esse irmão é assado, mas irmão, não importam as diferenças fisionômicas, não importa a diferença de temperamento, não importa a diferença de alto, baixo, gordo, magro, não é branco, escuro, não importa a diferença social, nós somos um só corpo. Nós temos que ser isso, irmãos, um só corpo. E não podemos cortar alguns porque não nos interessa. Não nos satisfaz. Esse irmão aqui, o que você está fazendo na igreja? Não está fazendo nada, então cortar esse aqui. Esse aqui, o que você está fazendo? Aí, não, irmão. Quando o apóstolo Paulo fala de corpo lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz uma coisa interessante, que no corpo, até os membros mais fracos, eles são necessários. Então você que se sente fraco, não é? Porque tem crente que fala assim, não, eu sou o fraquinho da igreja. O fraquinho é necessário. Não é?
Imagina uma igreja que só tem crente forte. Aí você fala, quem precisa de oração? Ninguém, todo mundo forte, parrudo, né? Quem está precisando de oração? Ninguém, pastor. Aqui ninguém precisa de oração, não. Todo mundo forte. Não é? Tem alguém precisando de alguma coisa? Não. Ninguém precisa de nada, não. Aqui todo mundo é valente. Aqui. Isso não é igreja. Igreja é composta de pessoas fracas, necessitadas, carentes, que se colocam debaixo da misericórdia de Deus. E quando se unem, esses fracos se unem, esses, às vezes, desajustados se unem. Quando todos nós nos unimos num só corpo, nessa união gloriosa estabelecida por Deus através da sua palavra, o Espírito de Deus opera aí, irmão. Ele opera aí. Para trazer o quê? Trazer a unidade à igreja. Mesmo com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas diferenças, nós precisamos viver em união. É interessante que o salmista coloca algo, e eu quero terminar aqui. Garanto para vocês que antes da meia-noite a gente acaba e vamos para a casa da glória. Não é? Ele diz aqui no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa união, ela é comparada ao óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos. União é como óleo. E esse óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, irmão, não é um óleo qualquer. Não foi um óleo que Moisés arranjou em qualquer lugar. Tem óleo aí? Tem. Traz para cá. Não. Quando você vai ler Êxodo capítulo 30, você vai encontrar Deus falando na sua palavra as exigências para compor esse óleo da unção. Não era uma coisa barata. Não era um óleo que se pegava aí em qualquer lugar, né? Não. Era um óleo caro. Deus estava querendo algo precioso. É isso que é comparado à unção, irmão. A união é comparada a isso. A algo precioso, a algo caro. União é algo que tem valor e importância. É como óleo. E óleo fala de unção. Unção. E essa unção é algo preciosíssimo, caríssimo da parte de Deus. Êxodo 30, de 30 a 32, fala dessa unção. E é interessante que diz que essa unção, ela é santa. Quando está lendo lá a Bíblia, você vai ver isso. É uma unção santa. Que Deus disse, olha, essa unção não é para ser usada de qualquer maneira. Ela não é para ser colocada sobre qualquer um, não. É apenas sobre o sacerdote. É apenas sobre aqueles que exercem função na minha presença e na minha casa. Então é algo específico de Deus para abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja, abençoar o seu corpo. Então essa unção aqui, ela representa, ou melhor, a união, ela é representada por essa unção gloriosa. E lá em Levíticos capítulo 8, versículo 12, você vai ler algo interessante. É que a Bíblia diz ali que Deus chama, através de Moisés, Arão e os seus filhos para exercerem o sacerdócio. E lá em Levítico 8, versículo 12, a Bíblia diz que Moisés toma esse azeite da unção e literalmente derrama sobre a cabeça de Arão. Ele derrama. Hoje em dia, quando a gente vai falar, os irmãos que precisam receber a unção de Deus, vem aqui, os pastores, né? Coloca ali um pouco de azeite na palma da mão, e ora e coloca a mão. Isso é um simbolismo. Isso é um ato de fé, de ajudar a sua fé, de cumprir com a palavra de Deus, que diz, está alguém entre vós doente, lá em Tiago? Tiago disse assim, chama os presbíteros para que unja, e a oração da fé vai curar o doente. Vai curar, vai salvar. É interessante isso. Agora, a unção sobre o sacerdócio não era algo que se colocava na sua testa ou na palma da sua mão. Claro que houve todo um ritual, não é? A orelha do sacerdote foi ungida, os lábios foram ungidos, a cabeça foi ungida, o pé foi ungido, a mão foi ungida. Tudo ali tem um simbolismo. Agora, na hora da unção mesmo, a Bíblia diz que foi derramado, derramou. Pegou botija de azeite e jogou sobre Arão ali, ó. Derramou sobre a sua cabeça.
E eu fiquei imaginando, né, como diz aqui o Salmo, aquela porção de óleo na cabeça do sacerdote escorreu barba abaixo, e foi descendo, e foi molhando, e até que chegou lá na orla da veste sacerdotal. Em toda parte do corpo havia unção. Isso significa dizer que em toda parte do corpo tem que haver união. Porque a união é como essa unção. Ela não se derrama só sobre a cabeça. Ela não para na barba. Ela não fica no pescoço. A união de Deus é para atingir a todos. É como a unção sacerdotal. Ela é derramada e ela vai descendo. A união de Deus é igual. Ela tem que começar de lá para cá e daqui para lá. Todos nós estamos inseridos no contexto bíblico da união de Deus. Ninguém pode ficar de fora desse princípio de união. Ninguém. Irmã Beth ainda há pouco falava dessa festa do milho, não é? Uma festa abençoada. Esperamos no Senhor que tudo concorra para a glória e a honra do seu santo e precioso nome, como tem sido nos anos anteriores. Mas é uma festa que precisa de quê? De união. Todos têm que participar. Já houve momentos aqui da festa da gente ter aqui dentro mais de 1000 pessoas. Não é? Em anos anteriores, mais de 1000 pessoas aqui dentro. Um fervedor de gente aí, ó. É gente para ajudar nos caixas, é gente para supervisionar isso, supervisionar aquilo, e ver banheiro, e ver isso, e ver aquilo. É a união. E o resultado final é a bênção de Deus sobre a igreja. Não apenas bênção financeira, mas bênção de participação, de trabalho. Bênção de koinonia, não é? Que todo mundo se une, todo mundo conversa, e de conhecimento, e aí cada um revela a sua aptidão, o seu trabalho, coisa boa na obra de Deus. Então a Bíblia diz que essa unção, quando ela é derramada, irmão, ela se espalha sobre o corpo. A unção se espalha, como a união também precisa se espalhar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, poxa, mas na igreja, né, tem sempre aqueles grupos. Realmente tem. Tem um grupo dos jovens, tem um grupo dos adolescentes, tem um grupo do povo da oração, tem um grupo do louvor, né? Aí você percebe que os grupos estão sempre juntinhos por aí, né? Aí alguém olha assim e fala, puxa, mas em que grupo que eu estou? Você está no grupo da igreja. E em qualquer grupo que você quiser entrar, irmão, você pode entrar que a porta está aberta. Eu pertenço a todos eles. Sabia disso? É? Ah, porque você é o pastor? Não, irmão, porque eu gosto de pertencer a todos eles. Eu, às vezes, domingo de manhã, eu não estou aqui na classe, né? De repente, o pastor Roberto sumiu. Meu Deus, ele não quer me ouvir, não é isso não. Vou bater lá na porta de Geórgio, não é assim? Eu entro lá do nada. O que é que vocês estão aprendendo hoje aqui? Fala para mim aí. Ah, o menino se assusta. O pastor chegou, quer saber? O que é que nós estamos aprendendo? Eu me envolvo lá na classe dele. Daqui a pouco estou lá no Alexandre, não é assim, Alexandre? Chego lá do nada. E aí, pessoal, como é que está o negócio aí? Sabe, irmão? A gente tem que se envolver, tem que entrar. Você vê um grupinho ali, chega no grupinho, aí, irmão, cabe mais um aí? Cabe, vem pra cá. Né? Aí você vê outro grupo ali conversando. Aí, cabe eu aí? Cabe, vem pra cá. Sabe? Nós temos que praticar a união. Nós não podemos ficar dispersos simplesmente esperando, né? Ah, meu Deus, um dia que o pastor olhar para mim, me lembrar. Não, irmão, vem, se apresenta, sabe? Diga quem você é. Aqui tem pessoas que cantam, tem pessoas que tocam, tem pessoas que podem ensinar, tem pessoas que podem contribuir de várias formas com a sua aptidão profissional, com o seu currículo profissional. Então apresente-se, diga, irmão, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, sabe? Nós agora mesmo, nós temos ali, estava olhando, a caixa de Bíblia está ali, e tem mais umas 4 lá dentro. Nós temos que pegar essas Bíblias, Irmã Beth, na festa do milho, as famílias não crentes, não é? Que visitarem a festa, ganham uma Bíblia de presente da igreja. Meu amigo, minha amiga, que bom que você veio, estamos felizes pela sua presença aqui, e a igreja tem o prazer de lhe oferecer uma Bíblia. E a pessoa vai embora. Nós temos tem umas 4 caixas de Bíblia aí. A Bíblia é boa, irmão Ariel? Já leu toda? Começou a ler. Pois bem, irmãos, então a Bíblia mostra essa união
como algo precioso. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: a unção que se derramou sobre Arão, ela se derrama sobre nós também. Porque quando a gente lê sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, aquele ofício tão precioso, tão glorioso, o sacerdote ele se apresentava diante de Deus a favor do povo. O profeta se apresentava diante do povo por Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote ele leva a mensagem do povo para Deus. É algo precioso, é um ministério glorioso. E sabe o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz lá em Pedro 2:9, diz que nós somos o quê? Sacerdotes santos. Não é? Nós somos sacerdotes de Deus. A igreja foi escolhida, chamada, tirada do mundo para dentro da comunhão do Espírito. Para sermos o quê, irmão? Sacerdócio, nação santa, povo adquirido, povo eleito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, a Bíblia diz, ali numa exaltação ao trabalho do Cordeiro, lá em Apocalipse 5, a Bíblia diz, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homens e mulheres de toda tribo, língua, raça e nação, e os fizeste para Deus, reis e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida. E essa unção, irmãos, ela é para trazer união na igreja. Unidade na igreja. O Espírito de Deus é espírito de união. É espírito de integração. É espírito que ajunta. Porque Deus, ele quer ajuntar o seu povo para um propósito santo e glorioso da igreja nesses últimos dias. A igreja precisa se levantar como povo de Deus. Os grupos estão se levantando. E a igreja vai ficar calada? Hein? A igreja precisa se levantar como sal da terra, como luz do mundo, para dizer a essas pessoas que a solução ainda é Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que João escreve na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 5, capítulo 2, versículo 20. João diz assim: vocês, a igreja, o povo de Deus, vocês têm a unção de Deus sobre a sua vida. O povo de Deus tem unção, irmão. Talvez você não perceba isso, mas há uma unção de Deus sobre a sua vida. Se você é crente, se você é salvo, se você é lavado pelo sangue de Jesus, se você está na presença de Deus, tem uma unção de Deus sobre a tua vida. Talvez você não se apercebeu disso ainda. Olhando para si mesmo, você diga: meu Deus, o que eu tenho? O que eu sou? Você é um sacerdócio santo. Você é um comprado pelo sangue de Jesus. Você faz parte do reino de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sobre você repousa a unção do Espírito de Deus. Para quê? Para que a união seja uma realidade no meio da igreja.